Imagine que você está num laboratório. Equipamentos de última geração. Protocolos rígidos. Câmeras ligadas. E ainda assim, os resultados mudam dependendo de quem está na sala. Não é ficção científica. Não é misticismo. É o que alguns dos experimentos mais perturbadores da ciência moderna mostram. Bem-vindo ao canal. Hoje a gente entra fundo num território que a academia oficial prefere não nomear em voz alta. A possibilidade de que a intenção humana, pensamentos, foco, vontade, possa afetar sistemas físicos mensuráveis. Em 1979, Robert Jay, engenheiro aeroespacial de Princeton, não um místico, fundou o PR Lab Princeton Engineering Anomalies Research. O objetivo era simples e devastador: testar, com rigor científico absoluto, se a intenção mental poderia influenciar o comportamento de máquinas aleatórias. Eles usaram REGS, Random Event Generators, dispositivos que geram sequências de zeros e uns de forma completamente aleatória, baseados em ruído quântico. Impossível de prever. Impossível de manipular mecanicamente. Participantes sentavam na frente dessas máquinas. Não tocavam nada. Apenas intencionavam mentalmente que o resultado fosse mais alto, mais baixo ou neutro. Durante 28 anos, você ouviu certo, 28 anos, eles coletaram dados de mais de 2 milhões de tentativas. O resultado? Uma anomalia estatística pequena, mas completamente consistente. A probabilidade de ser acaso? Menor que 1 em 1 trilhão. Os críticos dizem, o efeito é pequeno demais para importar. Os pesquisadores respondem, o tamanho não é o ponto. A consistência é. Porque numa geração de números verdadeiramente aleatórios, qualquer desvio sistemático, qualquer um, não deveria existir. Em 1998, Roger Nelson, ex-pesquisador do PR, lançou algo ainda mais ambicioso. O Global Consciousness Project. Uma rede de REGS espalhados pelo mundo inteiro. Mais de 70 dispositivos em mais de 50 países, gerando dados continuamente, enviando tudo para um servidor central. A hipótese: se grandes eventos emocionais afetam a consciência coletiva humana, isso deveria aparecer como desvios correlacionados nesses geradores aleatórios distribuídos globalmente. Eventos que foram analisados. 11 de setembro de 2001. A morte da princesa Diana. Réveillon do ano 2000. Cerimônias de meditação global. O que os dados mostram é que nesses momentos de atenção coletiva intensa, os REGS ao redor do mundo passam a gerar dados menos aleatórios, como se algo os puxasse em direção a uma ordem. O efeito no 11 de setembro começou a aparecer nos dados horas antes dos ataques. Isso é impossível. E está documentado. Masaru Emoto ficou famoso pelas fotos de cristais de água que mudariam de forma conforme palavras, músicas ou intenções. Popularmente, esse experimento foi descartado como pseudociência. Mas tem um detalhe que pouca gente menciona. Em 2006, um experimento controlado e duplo cego foi realizado por pesquisadores independentes, sem Emoto no processo. Amostras de água foram expostas à intenção positiva ou negativa por meditadores treinados, sem que os avaliadores soubessem qual era qual. O resultado? Diferenças estatisticamente significativas na formação de cristais. O paper foi publicado no Explore, The Journal of Science and Healing. Não é consenso. Não foi replicado em escala suficiente. Mas também não foi simplesmente falso. Aqui a gente chega no coração do problema. Na mecânica quântica, uma partícula existe em superposição, em múltiplos estados ao mesmo tempo, até ser observada. No momento da medição, o estado colapsa para um valor definido. O que define observação? Durante décadas, a interpretação padrão era instrumental. Qualquer interação física resolve o colapso. Não precisa de consciência. Mas alguns físicos, e olha os nomes, Eugene Wigner, John von Neumann e mais recentemente Andrei Kreniko, argumentam que a consciência pode ser parte fundamental do processo de colapso. O experimento da escolha atrasada de John Wheeler vai além. Uma partícula parece decidir retroativamente qual caminho tomou com base na medição futura. O tempo está se comportando de forma que viola nossa intuição mais básica. E ainda assim, esse é o formalismo matemático padrão da física quântica. William Braud, psicólogo e pesquisador, passou décadas estudando o que ele chamava de influência mental remota em sistemas biológicos. Ele testou se intenção poderia retardar a hemólise, a destruição de glóbulos vermelhos em solução salina, se podia influenciar a atividade eletrodérmica de outra pessoa à distância.
Se podia afetar a locomoção de peixes e gerbios em ambientes controlados, meta-análises de seus estudos mostram efeitos pequenos, mas consistentes, com significância estatística alta. Outro caso, o experimento de Clive Baxter nos anos 60, que virou polêmica. Baxter conectou plantas a polígrafos e afirmou que elas respondiam à intenção humana de machucá-las. Replicações posteriores falharam, mas a metodologia de Baxter também tinha sérios problemas de controle. O que importa, a questão foi levantada com instrumentos reais, e não foi completamente sepultada. Aqui é onde fica filosófico e honesto. A ciência tem um viés de publicação. Resultados que confirmam o esperado são publicados. Resultados que desafiam o paradigma são descartados, ignorados ou atacados. Tem um nome para isso: o efeito de gaveta. Dezenas de estudos negativos ficam na gaveta. Os positivos chegam às revistas. O viés é estrutural. Mas o oposto também acontece com fenômenos anômalos. Um único paper anomaloso tem 20 artigos de refutação publicados antes do próximo teste ser realizado. Não estou dizendo que a intenção dobra colheres. Estou dizendo que os dados existem, os pesquisadores existem, as universidades existem, Princeton, Edimburgo, Utrecht. E a conversa foi, sistematicamente, silenciada antes de ser concluída. Se a intenção tem algum efeito, mesmo micro, mesmo estatístico, sobre sistemas físicos, as implicações são enormes. Não é magia. É física ainda não completamente compreendida. A consciência pode não ser um subproduto passivo da matéria. Pode ser uma variável ativa no universo. E se isso for verdade, nem um experimento, nem um laboratório, nem um dado, está completamente isolado do observador que o mede. A realidade pode ser, em algum nível, participativa. Esses experimentos não resolvem a questão. Eles a abrem de forma desconfortável. E talvez esse seja exatamente o ponto. A fronteira entre física e consciência é o lugar mais honesto que a ciência pode habitar agora, não com certezas, mas com a coragem de perguntar. Se esse conteúdo ressoou com você, deixa o like, compartilha com alguém que questiona, e se inscreve para continuar essa investigação junto. Porque a Latice conecta tudo, inclusive você.